Olá pessoal, sejam bem-vindos à Enfermagem Prática, Administração Via Oral. É isso que nós vamos estudar hoje nesse vídeo. Nós vamos ver as vantagens, as desvantagens, quais são os materiais, o passo a passo para você fazer essa administração via oral. Vamos curtir o vídeo, não saia desse vídeo sem curtir. Já se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. A gente tem bastante vídeos aqui falando sobre enfermagem. É uma forma da gente estar ajudando você a esclarecer alguma dúvida. Estamos trazendo aqui toda semana vídeos para que você tenha aí uma melhoria e aprenda mais sobre a enfermagem. A administração do medicamento via oral, ela consiste em você oferecer um medicamento para o paciente que ele vai ser deglutido com água ou não. Os medicamentos administrados via oral, eles apresentam as formas que é o comprimido, as dragas, o pó, as cápsulas. Mas qual seria as vantagens de fazer a administração do medicamento via oral? É um medicamento que ele tem baixo custo, não precisa de uma pessoa qualificada para fazer essa administração, a facilidade para a administração e é um método não invasivo para administrar essa medicação. Então essas são as suas vantagens. As desvantagens das medicações via oral, a primeira é que alguns medicamentos eles trazem em si um paladar desagradável, tornando em si uma dificuldade na administração dessa medicação, principalmente quando você vai dar essa medicação, vai administrar essa medicação para crianças. Um outro fator é a ação da droga, que ela não é imediata, sendo que ela vai ter que ter uma absorção gástrica ou enteral. Temos também a dificuldade no fracionamento de cápsulas, de comprimidos, é uma das desvantagens para a administração via oral. Existem algumas contraindicações para você fazer a administração via oral para um paciente, e são elas: pacientes inconscientes, pacientes com dificuldade de deglutir, pacientes que tenham vômito, pacientes que vão realizar uma cirurgia, ou seja, os pacientes que estão em jejum. Você já deve saber que a administração via oral, ela é uma forma simples, de fazer a administração dessa medicação. Só que existem alguns materiais que são necessários. Vejamos aqui. Primeiro, nós temos que ter o medicamento conforme a prescrição médica. Nós temos que ter uma bandeja inox, um copo descartável para colocar o medicamento. Nós temos que ter um copo com água, se necessário. Conta-gotas, se necessário. Nós temos que ter canudo, se necessário. A espátula de madeira, se necessário, para medicações pastosas e em pó. Nós temos que ter a identificação da medicação, que é uma segurança para o paciente. Temos que ter a luva de procedimento, ela não precisa ser estéril. Nós temos o macerador de comprimidos e uma seringa descartável de 20 ml se for necessário. E qual é a técnica correta para nós fazermos essa administração? Vejamos aqui a nossa lista. Primeiro, higienizar as mãos. Reunir a medicação conferindo a regra, a regra de segurança. Nós temos os 5 certos, que é o medicamento certo, a dose certa, paciente certo, via certa e hora certa. Mas muitas literaturas têm aí já mais de 12 certos que a gente tem que seguir. Nós temos que identificar o medicamento, colocar o medicamento no copo descartável sem retirar do invólucro. Orientar o paciente sobre a administração do medicamento. Nós temos que preparar o medicamento, se possível, na frente do paciente ou de seu acompanhante. Deixar o paciente confortável, com a cabeceira elevada. Oferecer o medicamento ao paciente, retirando do invólucro, com um copo com água para deglutição. Caso não seja possível auxiliar o paciente, colocando o medicamento na cavidade oral. Observar e certificar-se de que o paciente deglutiu o medicamento. Oferecer mais líquidos, se necessário. Deixar o paciente confortável, desprezar o material e manter a unidade em ordem. Nós temos que higienizar as mãos, depois que termina o procedimento, nós temos a obrigação de higienizar essas mãos, checar o medicamento conforme a prescrição médica e aqui nós vamos checar se foi feito, se o paciente aceitou, se ele teve alguma reação, ele teve alguma dificuldade de deglutir. Então todas as alterações elas vão ser anotadas
após você realizar essa técnica. E algumas observações importantes nós temos que fazer na hora de administrar uma medicação via oral. Vejamos aqui alguns cuidados. Os medicamentos em pó, eles devem ser dissolvidos, não deixar o medicamento no quarto do paciente, evitando que ele ou o acompanhante realize a administração. Verificar se o paciente não escondeu o medicamento sob a língua para não deglutir. Em casos que o paciente apresente dificuldade para deglutir ou resistência, como por exemplo cuspir a medicação, comunicar à chefia imediata e ao médico para avaliação da medicação e via de administração. Os efeitos colaterais de um medicamento administrado via oral, eles não acontecem imediatamente após a administração. Então, esse paciente ele tem que estar numa observação constante pelos profissionais. Alguns medicamentos necessitam ser administrados em jejum e outros com alimentos ou logo após a ingestão alimentar. Para pacientes com dificuldades para deglutir, triturar o comprimido e diluir com a quantidade mínima de água. Utilizar seringas descartáveis para administração. Quando houver dificuldade para diluir o comprimido, mantê-lo embebido em água filtrada por 15 minutos. Administrar a medicação líquida antes dos comprimidos. Utilizar um canudo quando houver impossibilidade de elevar o decúbito. Os medicamentos em pó, eles têm que ser dissolvidos. Os medicamentos jamais podem ficar no quarto do paciente ou na cabeceira ou com o acompanhante, pois a administração do medicamento ela deve ser realizada pelo profissional de enfermagem. Uma observação importante que você deve realizar também na administração desse medicamento, verificar se o paciente ele deglutiu esse medicamento. Muitos pacientes, principalmente os pacientes idosos, eles vão ter uma dificuldade nessa aceitação na administração via oral. E muitos deles, eles escondem a medicação debaixo da língua, eles fingem que deglutiu essa medicação, então você tem que se atentar para isso. E quando isso acontecer, quando o paciente ele tiver dificuldade de deglutir, ou se o paciente ele não está tendo aquela aceitação por via oral, é necessário a comunicação imediata à chefia do seu posto ou ao médico para ver qual é a melhor forma de resolver para que o paciente receba a administração dessa medicação, ou mudar a via, ou conversar com esse paciente. Isso você deve se atentar também. Os efeitos colaterais da medicação via oral, eles não acontecem imediatamente, quando o paciente recebe essa medicação. Então, esse paciente que está recebendo uma medicação via oral, ele deve estar em observação constante, pois esses efeitos eles podem acontecer posterior à administração dessa medicação. Muitos medicamentos, eles devem ser ingeridos em jejum e outros devem ser ingeridos após a alimentação. Isso nós temos aí um vídeo eu explicando o porquê e como que é o processo dessa medicação, a absorção, os passos da farmacocinética, que é a ação do organismo sobre o medicamento. Quando houver dificuldade em diluir um comprimido, é necessário que ele fique embebido em uma água filtrada, por no mínimo uns 15 minutos. E uma regra bastante importante, sempre administrar uma medicação quando tiver uma medicação líquida e uma medicação sólida, você dá sempre preferência para medicação líquida primeiro. E quando tiver dificuldade para elevar o decúbito, você pode utilizar um canudinho para facilitar na deglutição dessa medicação. Espero que tenha ajudado você e já quero te convidar mais uma vez. Se inscreva aqui no canal, já deixe o seu joinha, não saia sem curtir o vídeo. Se tiver alguma dúvida, já deixa nos comentários que a gente vai estar respondendo. Grande abraço e até o próximo vídeo.